a série dessa semana, série 121. Como viver a humanidade, a nossa humanidade. Capítulo 4, segundo aos Coríntios, Paulo, ele abre a sua vida diante da igreja de Corinto, dizendo para a igreja de Corinto quem ele era, um ser humano, dizendo para a igreja de Corinto que de fato nós somos humanos, que você e que eu somos, que nós somos humanos, isso é óbvio. Agora, como viver essa humanidade? Olha o texto, o que diz o texto? Capítulo 4, versículo 7. Como viver a humanidade? Diz assim: temos, porém, todos acharam? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aí no versículo 16 diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Pai, que eu diminua, e que Teu Espírito Santo faça aquilo que eu nunca vou conseguir fazer nessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Essa carta, uma carta que fala de verdades tremendas. E quando Paulo escreve essa carta aqui, Paulo escreve essa carta querendo encorajar aquele povo. E Paulo escreve essa carta também querendo ensinar algo precioso para aquele povo. E ele escreve dizendo quem ele era. Paulo estava expressando aqui da sua humanidade. Paulo estava abrindo o seu coração para a igreja de Corinto, dizendo para a igreja de Corinto: olha, eu sou carne como vocês, eu vivo as mesmas tempestades que vocês vivem, eu vivo os mesmos desprazeres, eu vivo as mesmas dificuldades que vocês vivem. Paulo está querendo que aquela igreja entenda alguma coisa. E quando Paulo expressa a sua humanidade, Paulo tinha um objetivo. Paulo, ele quer dizer para aquela igreja o quão fraco, o quão dependente ele é de Deus, com um objetivo. Ele queria fazer com que aquela igreja entendesse que a glória é sempre de Deus. Por que Paulo expressa a sua humanidade nesse capítulo 4? Porque ele quer ensinar para aquela igreja que nós somos fracos
e nós sempre seremos fracos, para que a glória de Deus seja perceptível nas nossas vidas. Porque se você fosse forte, a glória de Deus ficaria encoberta na sua história. Se você fosse forte, se você fosse ilimitado, se você tivesse muito poder em suas mãos, a glória de Deus ficaria ofuscada na sua vida. Então Paulo tem esse objetivo: como eu vou expressar a glória de Deus para esse povo? Ele usou a estratégia: eu vou então expressar a minha humanidade, porque quando eu falo quem eu sou, eu exalto quem Deus é. Então Paulo tinha esses objetivos ao escrever essa carta, essa segunda epístola. E do versículo 7 aos versículos posteriores, Paulo vai começar a exaltar o poder do servo que vem de Deus. Que vem de Deus. Quando a gente fala em humanidade, a primeira coisa que nós temos que entender é que existe um movimento que começou antes do século XV, que é o movimento do humanismo. Que movimento é esse movimento que fala do humanismo? Humanismo é um movimento que crê na humanidade, que se interessa nos homens e que exclui Deus. Por quê? Porque os seres humanos, segundo o referencial teórico dos humanistas, os seres humanos, eles são suficientes em si mesmos. O homem é o centro do universo e não há nada maior do que isso. E o Lloyd Jones, ele divide o humanismo em duas classes. Ele fala do humanismo clássico, que é um retorno à literatura, à filosofia, ao drama, às poesias gregas. E o Lloyd Jones, ele fala do humanismo científico, que traz a perspectiva científica, que traz a solução de um problema conforme uma pesquisa puramente científica humana. Só que Paulo, no nosso texto base, ele vai falar de como essa humanidade realmente tem que ser entendida. Paulo vai falar, de fato, como essa humanidade tem que ser vivida. Como viver a humanidade? Diante de tantas vozes que existem, e essas vozes, elas começaram a soar desde o século XIV para cá, passou pelo Renascimento, passou pelo humanismo, e essas vozes, elas alcançam a pós-modernidade. Essas vozes, elas tentam influenciar novamente. Elas tentam sussurrar no seu ouvido novamente. Porque a história é cíclica, ela se repete. Como viver a humanidade diante de um apelo de um humanismo? Como viver essa humanidade diante de um apelo ao humanismo, diante de um apelo para se viver para si mesmo? Como viver a humanidade diante de uma sociedade que quer te dizer que você vai conseguir pelo seu esforço e nada mais? Como viver essa humanidade diante de uma sociedade que vai dizer para você que você conseguiu o que você conseguiu porque você é bom? Como viver a humanidade diante de um contexto no qual se diz que você chegou onde você chegou pelo seu tecnicismo? Você é um bom líder, você é um bom chefe, você é um bom funcionário, por isso que você chegou onde você está. Como viver uma humanidade diante de tantos apelos? Apelos para confiar em si mesmo, apelos para se confiar na sua própria força, o apelo para você se esquecer de Deus e olhar para si mesmo. Paulo nos responde aqui, e esse texto base eu queria separá-lo em 6 partes. Como viver a humanidade? Em primeiro lugar, o texto nos responde:
essa humanidade, ela tem que ser vivida no entendimento de que ela é limitada. A nossa humanidade é limitada. Do capítulo 4, versículo 7 ao capítulo 5, versículo 10, Paulo vai descrever o quão fraco ele é. Porque ele quer ensinar para aquela igreja, ele quer ensinar para aquele povo, que aquele povo, eles são extremamente limitados. Olha só o que diz o versículo 7. Temos, porém, este tesouro é o Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Paulo diz, a primeira coisa que ele já afirma: você e eu somos de barro, nós somos de vaso. Se nós somos de vaso, nós somos quebráveis. Diga-se de passagem, nós somos quebrados e refeitos constantemente, porque somos de barro. Constantemente. A vida é isso, é você sendo quebrado e sendo reconstruído, sendo quebrado, sendo amassado e refeito, sendo massacrado e... A vida é isso. A vida é uma ciranda. A vida é uma roda gigante, na qual você sempre volta, às vezes nos locais que você já passou. A vida, ela te prega muitas peças. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela disse assim: mas fulano é isso. Eu digo: não fala isso. Não fala que fulano é isso. Porque essa vida dá tantas voltas. Essa vida é uma roda gigante. Daqui a pouco alguém está falando que o seu filho é isso. Não diga isso, por favor. Porque você é homem. Você é limitado. E você pode viver os mesmos problemas que essa pessoa que você está discriminando está vivendo hoje. Bom, eu não aceito certos tipos de atitudes, certos tipos de atos. Mas não é porque eu não aceito que eu vou ficar cuspindo para o alto. Nós somos homens. Nós vivemos numa ciranda. A roda da vida. A vida, ela gira. E muitas vezes nós paramos no mesmo lugar que nós saímos. Você diz assim: nunca imaginei que eu ia passar aquilo que eu já passei antigamente. E de repente você se vê passando os mesmos problemas que você passou outrora. E você diz: meu Deus, não acredito, eu já passei por isso uma vez e estou passando por isso de novo. Isso aí é a vida. É a vida. Então Paulo nos ensina que essa humanidade deve ser vivida dentro desse entendimento. Você e eu somos limitados. Somos vasos de barro, quebráveis. Hoje nós estamos bem, amanhã não estamos bem. Hoje estamos mal, amanhã estamos bem. Quem dera que estivéssemos bem em todos os momentos da nossa vida. Quem dera se todos os momentos da nossa vida fossem flores. Quem dera se tudo fosse mil maravilhas. Quem dera se toda a nossa história fosse uma história bonita, bela. Mas não, a nossa história é uma história, infelizmente, com altos e baixos em todas as áreas. Uma hora você tem muito, outra hora você tem pouco. Uma hora você mora bem, outra hora você mora mal. Uma hora você anda bem, outra hora você não anda tão bem. É a vida. Nós somos limitados. Nós somos limitados ao próprio tempo. Nós somos limitados à nossa própria existência. Paulo quer ensinar para aquele povo: vocês estão limitados. Segundo lugar, Paulo quer ensinar para essa humanidade que nós temos que viver essa humanidade com um grande tesouro. A humanidade, ela ganhou um grande tesouro. Esse tesouro é o Evangelho de Jesus Cristo. Como viver a humanidade? Primeiro, entendendo que eu sou limitado. Segundo, entendendo que eu recebi um grande tesouro. O texto diz o quê? Olha, temos porém este tesouro, o Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está dizendo: olha, vocês estão limitados.
são limitados. Mas para que vocês compreendam que o que está em vocês é um tesouro. Para que a glória não seja de vocês, mas para que vocês reconheçam que Ele é o dono de tudo, Ele é que faz tudo, Ele é que comanda a história, Ele é que dirige a vida de vocês. Por isso vocês têm esse tesouro num vaso de barro. Meu Deus, como pode um vaso de barro conter um tesouro? Geralmente um tesouro, você guarda um tesouro em locais fortalecidos. Um tesouro se guarda em locais ultramente reservados, fortalecidos. Não se guarda tesouro num local fraco. Você já viu dizendo alguém que guarda um tesouro dentro de um vaso que pode quebrar e qualquer um pode pegar o tesouro? Não. Mas o Evangelho é esse. O Evangelho é o poder de Deus derramado a todo que crê por intermédio de Jesus. E essa glória do Evangelho foi colocada em nós, vasos de barro, para que nós reconheçamos que dentro dessa nossa limitação, é Ele que pode tudo em todos. É Ele que pode fazer o que eu não consigo fazer. Para que eu reconheça que Ele é e eu não sou nada. O Evangelho no poder do Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, como viver a humanidade? Repete comigo, como viver a humanidade? Sabendo que nós somos assistidos por Ele. Nós temos que viver essa humanidade na convicção que estamos sendo cuidados por Ele, que estamos sendo assistidos por Ele. Olha só o que diz o versículo 8 e versículo 9. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Diga graças a Deus, por favor. Abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Como viver essa humanidade sabendo que nós somos assistidos por Ele? Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, nos mínimos detalhes Ele está cuidando de vós. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou vestir. Se Ele cuida das aves dos céus, Ele não cuidará de vós, homens de pequena fé? O Senhor criou os céus e a terra, criou os seres viventes, e quem cuida dos seres viventes é Ele. Será que o Deus que cuida das aves, será o Deus que cuida da natureza, não cuidará de mim e de você? Como viver a humanidade tendo a convicção que essa humanidade sofredora é assistida, é cuidada por Ele? Em quarto lugar, como viver essa humanidade? Versículo 10 e 11. Como viver a humanidade? Sabendo que essa humanidade manifesta a vida de Jesus. Você é homem, eu sou homem, nós somos homens. Nós vivemos numa natureza terrena, natureza carnal, mas nós manifestamos o viver de Jesus. Novo nascimento é justamente isso. Nós somos regenerados para uma nova e viva esperança. Novo nascimento é realmente viver para aquele que nos salvou. Viver não conforme o que eu quero, o que eu penso, não conforme o humanismo que me ensina que eu vou conseguir, que eu vou fazer, que eu vou dar certo, que a minha vida vai dar tudo bem, tudo certo, mas longe de Deus. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, é impossível que a sua vida dê certo longe de Deus. Deixa eu ser mais específico, eu não sei qual Deus que você crê, longe de Cristo.
É impossível que a sua vida dê certo longe de Cristo. E se Cristo um dia te marcou, Ele vai te cercar, Ele vai continuar te cercando, querido. Humanidade manifesta a vida de Cristo. Versículo 10 diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Querido, você é homem, mas existe alguém que se manifesta na sua humanidade. Você é homem, você é humano, mas existe alguém que se manifesta nessa humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele se manifesta na sua humanidade, fazendo com que a sua humanidade se volte para o eterno, fazendo com que a sua humanidade saia daquilo que é transitório e que ela se ligue nas questões do futuro. Esse Cristo, na figura do Espírito Santo, vem sobre a sua vida e te faz entender que essa humanidade pode ser vivida com a manifestação plena do poder de Deus. Essa humanidade pode ser vivida com o agir de Deus permanente. Essa humanidade pode ser vivida expressando o caráter de Cristo, expressando a vida de Cristo, expressando o agir de Cristo, expressando o querer de Cristo, expressando a vontade de Cristo. Essa humanidade, ela manifesta a vida de Jesus. A nossa fraqueza existe. Por que a nossa fraqueza existe? Para que a glória de Deus seja evidente na sua vida. Por que a sua fraqueza existe? Para que as pessoas consigam enxergar o poder de Deus em você. Pare de se fazer forte. Seja humano. E quanto mais humano você for, mais as pessoas vão ver a presença de Cristo em sua vida. Quanto mais você se distanciar da sua humanidade, menos as pessoas vão enxergar Cristo na sua vida. Nós vimos a glória do unigênito no Filho de Deus. Agora as pessoas vão ver a glória de Deus através de você, homem. Quanto mais você querer, quanto mais você manifestar uma fortaleza, menos as pessoas vão enxergar Cristo, porque elas vão dizer: caramba, ele é forte. Ela é forte. Ele é forte. Olha lá, aquele cara ali é forte. Esse cara sou eu. Aí as pessoas vão dizer assim: meu Deus, é muito forte. Aí não vão conseguir enxergar Cristo Jesus. Mas quando as pessoas perceberem que eu e você, que nós somos dependentes, fracos, carentes, elas vão chegar e vão dizer: caramba, eu estou enxergando Cristo nele. Eu estou enxergando Cristo nela. Por isso que, você lembra daquela série que eu preguei sobre o Evangelho e os seus paradoxos? A humanidade, ela manifesta a vida de Cristo. A fraqueza de Paulo é exposta para que saibamos que a glória é sempre de Deus. Tem pessoas que têm medo de se relacionar. Tem pessoas que vão passar por medo. Eu não quero me relacionar com ninguém não, pastor. Você sabe por quê? Porque se você se relacionar com as pessoas vão conhecer quem você é. Mas é necessário que as pessoas conheçam quem você é, para que elas saibam quais são as suas fraquezas. Nós precisamos conhecer as fraquezas uns dos outros. E nisso o corpo de Cristo vai crescendo naquele que é forte, Jesus Cristo de Nazaré. Porque se eu só conhecer a fortaleza do meu irmão,
Se eu conhecer simplesmente aquele corajoso que vem para o ciclo de oração, que guerreia, que pisa, que sapateia na cabeça do diabo, pisa no inimigo, e eu não conheci aquele irmão que não está conseguindo nem orar, eu não conheci aquela pessoa que não está conseguindo nem mesmo se expressar diante de Deus, porque não tem mais palavra para falar com Deus, não tem mais força. Se eu não conhecer esse irmão, eu não vou conhecer a Cristo. Não tenha vergonha de ser homem. Não tenha vergonha de ser homem. Você é humano. Mas a vida de Cristo se manifesta na sua vida. A vida de Cristo se manifesta na sua vida. A fraqueza de Paulo é exposta para que todos saibam que a glória que vem sobre a vida dele é muito maior do que a própria fraqueza. Em quinto lugar, vamos repetir comigo? Acorda aí. Como viver a humanidade? Repete comigo. Como viver a humanidade? Quinto lugar, sabendo que ela se renova constantemente no Senhor. Aleluia! Olha só o que diz a palavra de Deus no versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Como viver essa humanidade, sabendo que essa humanidade em Cristo Jesus é renovada por Ele dia após dia. Eu estava em casa quinta-feira, fiquei em casa. Gisele saiu para almoçar, não sei o que ela vai fazer na casa da minha cunhada. E eu falei, eu vou ficar em casa hoje eu quero ficar em casa. Hoje eu quero ficar sozinho. Deixa eu aqui, vai lá, pega o Otávio, vai lá, fique lá à vontade lá. Eu quero ficar aqui sozinho em casa, eu quero deitar, eu quero meditar, eu quero ter um tempo só para mim hoje aqui. Pode ir lá, mamãe, fica tranquila. Você precisa de um tempo só para você, viu? Tá bom? Se você não conseguir, você se tranca no banheiro. Se tranca no banheiro. É quando alguém perguntar, amor, você tá aí? Você diga, tô não. Aí eu fiquei em casa e falei, meu Deus, eu com tanto desafio, com tanta coisa, Deus nos coloca uns desafios à nossa frente. Eu comecei a fazer meu calendário de 2014, falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. É tanta coisa, meu Deus. E eu falei, Senhor, eu não vou conseguir. E a gente tem um desafio para cumprir aqui na igreja, nós vamos cumprir se assim Ele permitir. Na força dele, se Ele quiser. E eu estava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir? Não vou conseguir cumprir isso, é tanta coisa. Eu já não estava conseguindo raciocinar, eu já não estava conseguindo pensar, eu já não estava conseguindo meditar, eu já não estava conseguindo escrever. Você sabe que tem hora que você não consegue escrever mais nada, tem hora que você não consegue meditar, tem hora que você não consegue esboçar suas ideias, você não consegue colocar no papel aquilo que você está pensando, porque você tem tanta coisa na cabeça que você não consegue pensar mais nada. Então você precisa de alguém para pensar no seu lugar e te ajudar. Aí à noite, chega a minha cunhada Priscila e com o Jailson, os dois chegaram empolgados com o projeto. Pastor, vamos sentar aqui, vamos resolver essa história aqui. Eu falei, opa, senti firmeza agora. Na hora eu levantei, meu irmão, mas veio uma unção de Deus tão grande aquele dia. E aquele dia foi o dia do renovo na minha vida. Pastor, isso é tão pequeno, parece tão pequeno, né? Parece ser tão pequeno, mas aquele dia veio um gás ministerial assim, gás do Senhor, força do alto, agora vamos voar, força do alto, força de Deus, unção de Deus, novas expectativas, nova unção, novos pensamentos,
o novo mover do alto, novas oportunidades. E aquele dia que começou, meio nostálgico, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar em paz, eu quero pensar, deixa eu aqui que eu tenho que fazer meu calendário de 2014, terminou dizendo, xarabassuriando, enembrá. Gostou? O dia terminou cantando em glória, dando aleluia. Por quê? Porque a nossa humanidade se renova constantemente no Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai trazer o renovo que você precisa, meu querido. E é nos momentos mais inusitados que você possa pensar: ah, pastor, eu vou lá para o monte, porque no monte tem um irmão lá que quando ora vem uma unção. Essa renovação pode acontecer dentro do seu banheiro. Essa renovação pode acontecer você fazendo um cafezinho lá na sua casa com a sua família. E daqui a pouco a sua esposa te diz uma palavra assim, que te diz, glória a Deus, é isso. Vamos em frente, é isso mesmo, vamos em frente. Essa renovação pode acontecer no almoço, quando o esposo vira para a esposa, não amor, não desanima, não, nós vamos conseguir, em nome de Jesus, Ele está no controle de tudo, Ele está no comando. E você diz, glória a Deus, é isso mesmo, vamos em frente que Deus está no controle. Querido, não queira estigmatizar as ações de Deus na face da terra, na humanidade pecadora, a nossa humanidade. Não queira travar Deus, não queira fechar Deus em conceitos religiosos. Deus te renova dirigindo, você está dirigindo, fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Daqui a pouco vem a unção de Deus e você, oh, aleluia, oh, glória a Deus. A humanidade se renova constantemente no Senhor. E essa renovação está vindo sobre a sua vida nessa noite. Essa renovação está vindo sobre a sua vida nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui tão de tristezinho, tão abatido. Eu também já fico triste. Quantas vezes eu fico triste, fico abatido. Tem hora que eu digo, meu Deus, eu não sou nada, não sou ninguém, não vou conseguir. Meu Deus, tenha misericórdia. E os principais momentos que eu fico assim é depois que eu termino de pregar. Esses 12 anos que eu sou pastor, a Gisele sempre ouve a minha ladainha. Amor, estou destruído, estou detonado. Ela deita aí no sofá, vai e dorme. Aí passa. Eu vou acordar, despertar dessa pressão na terça-feira. Na segunda, uma segunda terrível. Não pense que é só você que passa isso. Não, eu passo isso também. Essa pressão do dia a dia, eu também conheço isso aí. É tudo igual, é tudo igual, tudo igual. Mas eu sou alvo da mesma graça que você é. Alvo de uma renovação que chega e diz, olha, Deus está no controle. Deus está no controle. Ele está no controle. Em sexto e último lugar, como viver essa humanidade? Ai meu Deus, como é que eu vou viver essa vida? É só você que fala isso? Ou só eu que digo isso? Meu Deus, me dê força, como é que eu vou vencer essa semana? Ai, não é assim? Você diz, ai meu Deus, me ajuda. Ai, minha coluna. Ufa, agora foi sério, a coluna doeu. Como eu vou viver essa humanidade? Com os olhos nas coisas eternas. Você vai viver essa humanidade aqui, lembrando daquele que se tornou humano por sua causa. E está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Você vai viver essa humanidade aqui, com seus olhos fitos em Jesus Cristo. É o que diz o livro de Hebreus, fitai os olhos em Jesus. Você vai viver essa humanidade aqui, olhando para o alto, vivendo, fazendo o que tem que fazer, trabalha, estuda, leva o filho na escola, vai trabalhar, vai comprar o pão, vai fazer aquele cafezinho da tarde, vai fazer tudo que tem que fazer, mas olhando nas coisas eternas. Você vive aqui, mas você não é daqui. Pastor, como eu vou viver essa vida? Não assiste a novela Viver a Vida, porque você não vai conseguir viver a vida assistindo a novela Viver a Vida. Você não conseguirá mais viver a sua vida. Porque ali é uma fórmula de como não viver a vida. Eu vou olhar para as coisas do alto. Eu vou olhar para o céu. E vou dizer, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Criador dos céus e da terra. Eu vou olhar para o alto e vou dizer, Ele cuida de mim.
Ele cuida de mim. O texto diz no versículo 18: não atentando nas coisas que se veem. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque você fica olhando muito nas coisas terrenas. Você coloca muito a sua expectativa neste mundo. Daqui a pouco você cai. Porque esse mundo te frustra. Agora eu vou ter uma oportunidade, eu vou estar com fulano de tal, é o dono do não sei o que, do não sei o que, do não sei o que. Aí você chega lá para se encontrar com fulano de tal, o secretário não deixa nem você falar com ele. Essa vida tem tantas frustrações. Faça o que tem que fazer, mas coloque a sua esperança no alto. Não atente nas coisas que se vêem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que você vê são temporárias, são passageiras, mas as que não se veem são eternas, Querido, olhe para o Senhor Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhe para aquele que morreu, ressuscitou e um dia vai voltar para te buscar. Olhe para Ele. Olhe para Ele, olhe para o Senhor. Como é que você está hoje? Nós aprendemos nesse texto que Deus tem um zelo por nós na nossa caminhada. No versículo 17, Paulo diz que as nossas tribulações são leves, mas Paulo aqui estava usando a retórica, né? Coisa dos gregos. Paulo usava retórica, aquela coisa de dizer uma coisa com outra coisa. Mas a verdade é o que ele está dizendo é o seguinte: olha, a sua tribulação realmente é pesada. Mas existe algo muito maior em se comparando aquilo que você vive. É infinitamente mais leve daquilo que você vive hoje. Ele não está desprezando a sua humanidade, o seu problema. Ele está dizendo para você: você vai suportar o sofrimento somente por causa de Cristo. Versículo 11. O texto nos diz isso. Você só vai suportar o sofrimento por causa de Cristo. Vivendo essa causa, o Evangelho foi tomado para a sua vida. E isso te sustenta. E faz com que você vive. Para quem você está vivendo? Olha aqui para mim. Onde é que você tem gastado os seus esforços? Onde é que você tem colocado a sua energia? Onde é que você tem gastado o seu tempo? Para onde é que está indo o seu esforço? Medite nisso hoje. A humanidade com as coisas eternas. Você só vai suportar o sofrimento na causa de Cristo, pela causa de Cristo. Você tem suportado o sofrimento por conta de quê? O que tem te feito suportar o sofrimento? Porque não tem feito, você não tem suportado o sofrimento. Mas hoje Jesus te convida. Hoje Jesus te convida a trocar o seu fardo pelo fardo dele. Jesus hoje está te convidando para você pegar o seu fardo e lançar diante dele. Ele vem com o dele e coloca sobre o seu. O dele é leve, é suave. Olhe para o céu. Olhe para o alto. Olhe para ele. Olhe para ele. Feche seus olhos. Olhe para ele. Olhe para ele. Olhe para ele. Olhe para ele. Você que não entregou sua vida a Jesus ainda, entregue hoje. Você está
pensando que você vai conseguir suportar essa vida sem Jesus? Que o Espírito Santo abra o teu entendimento hoje. Porque eu ouvi uma coisa muito interessante. O Zé Bruno falando isso, que o Evangelho nos amadurece mais cedo. Você tem duas escolhas: amadurecer com 80 anos, levando pancada da vida, sofrendo igual cachorro quando cai de mudança, ou amadurecer agora. O Evangelho te amadurece mais cedo. Escolha hoje. Você que não confessou a Jesus, confesse hoje como suficiente Salvador da sua vida. Passe pelas águas, batize. Você que está longe dos caminhos do Senhor, volta logo, meu querido. O que é que você está esperando?